Me chamo João Paulo Machado, sou diretor de secretaria aqui da Terceira Vara do Trabalho de Jundiaí, e com esse vídeo a gente vai tentar explicar como é que o sigel pode ser preenchido ou feitas as requisições utilizando a extensão AVJT. E como que a gente vai usar a extensão AVJT para poder facilitar essa requisição. Bom, o primeiro passo que eu tenho que fazer é estar com a extensão atualizada, obviamente. A minha extensão está com a versão 94.9. Muito bem, para eu fazer a requisição via AVJT, 3 campos precisam estar selecionados para poder me facilitar. O primeiro deles é assistente de seleção, o segundo, copiar apenas data no texto selecionado, e o terceiro, copiar apenas documento no texto selecionado. Para que serve isso? Primeiro, que o assistente de seleção vai permitir que eu faça a seleção de alguma informação dentro do contexto do campo selecionado. O que significa que eu não preciso, quando eu quiser selecionar uma data, não preciso selecionar exclusivamente aquela data. Não precisa ser uma seleção cirúrgica. Pode ser uma seleção ampla, e dentro dessa seleção ampla ele vai identificar o que é o campo que eu preciso e vai automaticamente jogar esse campo na área de transferência. Copiar apenas data vai fazer exatamente isso, então. Ele vai localizar uma data que seja numérica, e nessa data numérica ele vai fazer a seleção para mim. O outro campo que eu preciso ter ativado é copiar apenas documento. Documento, leia-se aqui CPF ou CNPJ. Tá? Então, CPF ou CNPJ que estiver dentro do contexto selecionado vai ser jogado para a área de transferência. Um detalhe interessante para que vocês possam ter uma ideia de como o AVJT pode ser útil, ele diz aqui embaixo, desde 23/2, essa extensão já te poupou mais de 5.805 esforços repetitivos. Nós vamos fazer agora uma requisição e verificar quantos esforços eu poupei por meio dessa extensão. Então nós vamos agora reiniciar a contagem de esforços, e nós vemos aqui que a partir de hoje nós temos 0. E agora nós vamos começar então a fazer a requisição. Primeiro é abrir a tela do sigel. Se aparecer a tela de login, ele vai fazer com que você entre na primeira tela do sistema sigel. Essa tela do sigel, ela não é a tela automatizada. Então o que eu tenho que fazer, se eu cair nessa tela aqui, é fechar sem fazer o logout e clicar novamente. Aí quando eu faço isso, ele automaticamente me encontra aquilo que eu preciso. Tá? Ele entra no sigel e a primeira coisa que ele faz é a consulta pelo número do processo, ver se existe alguma requisição já cadastrada. No caso aqui eu não tenho. Tá? Eu fiz a divisão em 2 telas para poder facilitar a busca. Tá? Mas antes de eu clicar na nova requisição, dentro da timeline do processo há algo que seria muito interessante que eu fizesse. Vocês sabem que o sigel ele pede a data de nomeação, ele pede o número do processo, os dados do processo, pede também a data do arbitramento da requisição, do valor, né, para a requisição, e a data do trânsito em julgado. Esses campos eu posso destacar dentro da minha timeline de uma maneira que facilite o meu trabalho. Então tenho aqui, por exemplo, o despacho de nomeação. Esse despacho de nomeação do processo, eu posso colocá-lo como favorito. Então vamos na tela cheia para facilitar um pouquinho a visualização. Tá? O despacho de nomeação do perito que eu tenho aqui, dia 21 de fevereiro de 2020, eu vou favoritar esse despacho. O segundo que eu vou favoritar é a sentença. No meu caso aqui foi uma homologação de acordo, então não é uma sentença propriamente dita, é uma homologação de acordo. Vou favoritá-la também porque foi aqui que foi arbitrado ou determinado, né, a requisição dos honorários. E a data do trânsito em julgado, por ser um acordo, vai ser esse mesmo campo também. Então, normalmente, eu teria 3 campos favoritados, 3 documentos favoritados, despacho de nomeação do perito, sentença e trânsito em julgado. Como eu tenho aqui uma homologação de acordo, vou ter apenas 2 favoritados. E depois eu venho visualizar apenas os favoritos. Isso aqui já me facilita bastante na hora de fazer a requisição. E agora nós vamos fazer propriamente a requisição. Para isso eu venho aqui no sigel e clico em novo documento. Data da nomeação, percebe que a data está aqui, e se eu tenho o assistente de seleção ativado, clicando aqui, percebe que ele copiou a data. Essas 2 barrinhas significam que ele extraiu uma data numérica de dentro da minha seleção.
Quando eu clico aqui, eu não preciso clicar no Ctrl V, ele automaticamente já coloca a minha nomeação aqui dentro, a data da nomeação. Próximo campo, agora eu tenho o número do processo judicial. E a gente sabe que aqui eu também tenho condições de copiar o número do processo, né? Venho aqui. E agora, que interessante, né? Se eu estou meio na pressa de fazer a requisição, eu não preciso clicar aqui em cima. Qualquer lugar da tela que eu clique, veja que eu cliquei nesse espaço em branco, ele já automaticamente preencheu o número do processo, o nome da reclamada, o nome do advogado, o nome do reclamante. A única coisa que eu tenho que fazer agora é seguir em frente. Qual é a especialidade do meu perito? No caso é médico. Então eu escolho entre os dois, perito médico. Muito simples. Pesquisar, ele vai aparecer a tela de pesquisa do nome do processo, e agora eu faço a seleção do documento do processo também de uma maneira ampla, não precisa ser cirúrgica. Percebam que ele fez apenas a cópia do número do documento. E agora clico aqui. Quando eu pesquiso, ele não só encontrou o perito, como ele já inseriu o perito aqui. Tá bom? Isso facilita bastante. Vamos ao próximo passo. Nomeado o perito, nós vamos agora fazer a requisição propriamente dita. Solicitar pagamento. E quando eu solicito o pagamento, o AVJT ele também já me preenche alguns campos. Neste caso aqui eu vou ter que alterar porque houve acordo judicial e agora eu vou ter que pegar as duas datas, trânsito em julgado e arbitramento. Arbitramento seria a data da sentença e trânsito em julgado a outra. Como as duas aconteceram no mesmo dia, eu venho aqui na data de audiência, seleciono, ele copiou a data no sistema, eu só clico e clico. Muito simples, não? Como é acordo judicial, sim, e o valor da solicitação é o teto permitido pelo nosso TRT, a única coisa que eu vou ter que me preocupar em fazer, por ser um acordo, é copiar o parágrafo que justifica, na decisão fundamentada, a requisição de acordo, porque ele vai para ratificação pela presidência e não para liberação pelo juiz titular, tá ok? Feita a requisição, concluo, mas não acabou. E isso que é interessante. Quando eu clico agora em visualizar a requisição que eu acabei de fazer, aqui nesse zoinho, olha que legal, tem um botão de certificação no PJE da requisição que eu acabei de fazer. Então vamos lá, certificando dentro do PJE. Temos não só a requisição, como o nome do perito e o número da requisição que foi feita. Simplesmente assino. Confirmo o certificado, sim. Assinatura realizada com sucesso. E agora nós temos aqui no processo, vamos atualizar com F5. A requisição já está feita e certificada. E o que nós poupamos com esse trabalho aqui? Vamos lá. Poupamos aqui simplesmente 270 esforços repetitivos, dos quais 40 cliques, 43 movimentos e 187 digitações. Então vale a pena utilizar, é bem legal, eu pessoalmente gostei bastante. E como esse primeiro aqui ele foi um pouco mais lento, porque foi para explicar. Mas à medida que a gente vai pegando o jeitão dessa requisição, com certeza a gente consegue fazer de uma maneira muito rápida, muito eficiente. Em questão de poucos minutos fazemos uma requisição de honorários. Espero ter ajudado e um ótimo dia a todos. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sobre as atualizações do assistente virtual da Justiça do Trabalho.